Salve! Vou continuar a história de Luciana e Aldira. E nesse momento, onde vocês já viram o orgulho do meu pai por ter filhos militares, esse orgulho já foi tido depois do falecimento da minha mãezinha. Minha mãe morreu muito cedo. Minha mãe morreu com 34 anos. Vejam vocês, uma mãe morreu com 34 anos. Estimadíssima na avenida. O casamento dela, o enterro dela foi um assim de gente. Minha mãe, como que ela morreu tão cedo? Minha mãe estava grávida de mais um filhinho, que depois viemos a saber seria uma filhinha. E numa noite, meu pai comprou em casa uma caixa de figos, porque minha mãe estava com desejo de comer figos. E na mesa da sala, sentados ali, ela muito feliz, comeu um figo, comeu outro figo, comeu outro, todo mundo comendo figo, um caixote de fígado fresquinho, bonito, e ela foi comendo. Até que, algum tempo depois, começou a passar mal. Estava grávida. Aí, o que você vai fazer? De noite, tarde da noite, ela passando mal. O único médico perto que tinha ali era um que morava na casa da esquina da entrada da Rua Bela da Vila. Esse médico, doutor Alcides, não era o doutor Alcides, não me lembro o nome dele. Não era um médico de muita importância para nós, nem consultávamos ele. Tinha um outro médico que a gente consultava, que era o doutor Alcides. Esse médico veio, examinou a minha mãe e constatou que era movimentos do parto. E processou o parto. Mas não era o movimento do parto. Era problema do estômago. Era problema... E com isto, ela abortou a criança. Minha mãe abortou a criança. Era uma menina, seria uma menina. E ficou com o organismo frágil por ter feito este aborto em cima da hora quase do nascimento. Aconteceu que mais tarde teve uma procissão religiosa lá da igreja de Santana, e a dona Estelita, vizinha nossa da vila, convidou a minha mãe para esta procissão. E a minha mãe foi. Era de tarde a procissão. Foi, passeou na procissão. De repente começou a chover, uma chuva fina, foi chovendo. E a minha mãe, sem agasalho nenhum, foi tomando aquela chuva. E aquela chuva deu para ela um mal terrível, uma infecção nos brônquios. Não era tuberculose, era infecção nos brônquios, que muito médico errou pensando que fosse tuberculose. E tratava minha mãe, meu pai tratava como podia. Nessa altura, meu pai já tinha uma firma de representação de tecidos. Meu pai tinha uma cota de tecidos de retalho da Bangu, que o Silveirinha, o presidente, dava para ele, que era muito amigo do meu pai, o Silveirinha. E meu pai frequentemente pedia ao Silveirinha para aumentar as cotas dele de retalhos. E o Silveirinha falava, você quer ficar rico, quer ficar rico? E mais aumentava sempre as cotas do meu pai. Eu sei que meu pai gastou o que ganhou em remédios e médicos para minha filha, minha mãe. Minha mãe fez diversas transfusões de sangue. Fez inclusive uma que foi a última que eu me lembro. Uma noite o cara foi lá em casa e fez a minha mãe a última transfusão de sangue. A minha mãe era uma mulher abençoada. Uma ocasião, ela recebeu de tarde as amigas da igreja. Vieram visitá-la para saber como é que ela estava passando. Ela sentou-se na cama, conversou com ela animadamente, riu, brincou, falou e tudo mais. E as amigas saíram felizes, parecendo que a minha mãe não tinha mal nenhum, que estava plenamente com saúde. Foram embora, depois que elas saíram, minha mãe teve uma queda brusca. Meu pai falou assim,
por que você teve essa queda brusca? Você fez muito esforço aí com as suas amigas para parecer que não tinha nada. E ela falou para o meu pai assim, minha mãe era santa, falou assim, Luciano, eu não queria que elas sofressem por mim. Olha só, vejam vocês, a mulher morrendo, fazendo esforço para não parecer doente, para as amigas não sofrerem por ela. Entende? Eu sei que minha mãe depois faleceu, teve o enterro dela, depois meu pai encomendou ao seu Altemiro Ciência, que morava em frente na vila, que era o mais antigo marmorista do Caju. Ele fazia aquelas lápides, os mausoléus do Caju. Ele fez um mausoléu em granito preto para minha mãe. Ele fez e apresentou um desenho primeiro, meu pai achou bonito o desenho, aprovou, pediu que meu pai aprovasse, meu pai aprovou. Disse, enquanto deixa estar o preço, eu vou te falar depois. Aí o seu Altemiro terminou o mausoléu, falou, Luciano, o mausoléu está lá instalado. Já instalei o mausoléu de granito da dona Aldira. Aí meu pai falou, quanto é que eu pago? Assim, não paga nada. É um presente que eu e minha família fazemos para a grande Aldira. A minha mãe era uma criatura tão dedicada. A dona Lucy, mulher do seu Altamiro, tinha o hábito de jogar carta com as amigas de tarde. Não é que a minha mãe fazia pipoca em casa e levava a pipoca para elas lá que estavam jogando, comerem enquanto jogavam? Minha mãe não jogava, mas levava a pipoca para as vizinhas jogarem. A minha mãe era assim. A dona Celita, que ficou amiga, foi porque a dona Celita tinha uma filhinha, a filhinha ia brincar lá em casa conosco no portão. E uma ocasião ela apareceu lá com os dinheiro e deu um dinheirinho pra gente e saiu correndo, foi embora. Aí eu falei assim, mamãe, olha o que a Tereza trouxe para nós. Tereza, filha da dona Celita. A minha mãe falou assim, aquela meninazinha moreninha que vem aí, a Tereza vinha só de calcinha, era verão, era moreninha de pele, entendeu? A dona Celita era baiana, então era meia mulata. E a filha era moreninha. Então, minha mãe foi lá, bateu na porta. Aqui que mora aquela menina, é essa menina daí. Aí veio a dona Celita, pois não, o que a senhora deseja? Você queria falar com a mãe dela, sou eu. Ah, pois não. Como é que a senhora se chama? Dona Celita. Pois não, eu sou Aldira. Olha, sua filha vai lá brincar com meus filhos, eu vim fazer uma coisa aqui, mas não vim fazer queixa não. E não quero que a senhora castigue a menina, porque criança não sabe o que faz. Ela teve boa intenção, não sabe o que faz. Ela foi brincar com meus filhos e levou umas moedas para o meu filho. Para os meus filhos lá. E meus filhos me entregaram, eu estou devolvendo aqui. Essas moedas eram da avó dela, da dona Gaudência, que era a avó, mãe da dona Celita, que morava com ela, que a Tereza apanhou a dona Celita e trouxe para nos agradar. Para vocês verem como é que era a coisa, né? A dona Celita tinha uma filha chamada Lilita, Estelita. E o Galaô pensava que ia namorar essa menina. Mas quando disseram para o Galaô que ela ia ser freira, que segundo diziam naquela época, todos os filhos da dona Estelita iam ser freiras e padres e frades. Não foi. Aí o Galaô perguntou à minha mãe, mãe, padre pode casar com freira? Que ele gostava muito dessa menina, tá certo? Então, essa minha mãe era esse colorido, toda a vila gostava muito da minha mãe. Minha mãe fazia bem a todos. No Colégio Bento XV, ela acompanhava as crianças como se ela fosse uma professora. Muita mãe pensava que ela fosse a professora, que ia aquelas crianças de duas em duas de mãos dadas, até lá o final da rua dela, onde tinha a igreja lá do padre, daquela igreja lá do final, que é onde o Colégio Bento XV fazia suas missas. E minha mãe ajudava nisso tudo aí. Meus filhos, essa foi a história, a parte da minha mãe. Ela morrendo, meu pai ficou sozinho, ficou solteiro, não pensou em casar, porque disse, não quero dar uma madrasta para os meus filhos. Era difícil ele encontrar uma pessoa que cuidasse da casa. Não encontrava.
Até que um dia, a tia Mariquinhas, irmã da minha avó Laureta, que a minha avó Laureta estava na casa 14 quando a minha mãe morreu. Ela e a tia Maria. E a avó Laureta fez uma coisa que não foi muito elegante, não foi correto. Virou para o meu pai e disse assim, agora eu vou embora para Rio Pardo, porque acabou o parentesco. Aí meu pai perguntou a ela assim, Dona Laureta, como é que acabou o parentesco se a senhora tem 4 netos órfãos aqui? Netos seus que são órfãos, o pai sozinho, como é que acabou o parentesco? Mas mesmo assim ela foi embora e levou a tia Maria. O Nilson, que trabalhava na padaria, depois foi a Rio Pardo e casou com a tia Maria lá. Mesmo assim, meu pai mandou a gente, às vezes, mais tarde, mandou de férias a Rio Pardo, disse, não, vocês vão cumprimentar a avó de vocês lá em Rio Pardo. E tem os outros parentes, Nós, como garotos, fomos várias vezes a Rio Pardo, porque meu pai financiava, autorizava da gente ir a Rio Pardo. Então, o meu pai ficou sozinho. Até que um dia a tia Mariquinhas, irmã da minha avó, apareceu e falou assim, Luciano, tem uma moça aí muito boa para vir cuidar da sua casa e dos seus filhos. Quem é? É a nega, Maria da Luz, filha do Zé Crisóstomo. Esse Zé Crisóstomo era lá de Rio Pardo e tinha uma filha que já tinha até trabalhado com meu pai na loja do meu pai, quando meu pai tinha loja em Rio Pardo. Ela veio aqui porque ela teve um apêndice supurado e eu trouxe para ela ser operada aqui na Cruz Vermelha. Que eu tenho amigos na Cruz Vermelha, consegui para ela a cirurgia lá na Cruz Vermelha. Ela já está sendo restabelecida. O senhor, se quiser, pode visitá-la lá no hospital que ela está e perguntar se ela aceita vir para cá. A nega já conhecia a gente, porque a gente indo a Rio Pardo, a nega, como era de Rio Pardo, conhecia, a gente era importante aparecer lá, os netos do Galaô. Vinha do Rio de Janeiro, aquela garotada bonita, com novidades, entendeu? Então a nega já conhecia a gente naquela época. A nega disse assim, eu concordo de ir para sua casa cuidar dos seus filhos e da sua casa, mas com uma condição. Aí a nega, meu pai perguntou, qual é a condição, minha filha? Eu não quero ser tratada como empregada, porque ela era órfã de pai e mãe, morava com uma tia, irmã da mãe dela, e que a tratava como empregada em Rio Pardo. Quando a tia tinha visita na sala, não deixava a nega aparecer na sala. Era tratada como empregada. E ela passou a ser tratada como nossa irmã mais velha. Sempre com muito carinho, muito respeito. Nenhum de nós nunca faltou o respeito à nega. Eram 3 rapazes. E a nega ali como irmã mais velha. Quando o pai comprava qualquer coisa para a Leleza, comprava igual para a nega. Nós íamos juntos ao cinema, nós íamos juntos a passeios, tudo nós fazíamos juntos. A nega era uma irmã querida para todos nós. E todos os nossos filhos depois, quando nasceram, chamavam-na de tia nega. Para verem que a nega ficou incorporada à família. A nega foi a substituta física dos serviços da Casa 14, o grande coração da nossa família. Foi maravilhoso. Até a próxima.